Imagine encontrar um navio no meio do oceano. As velas erguidas, o casco intacto, a carga no lugar. Agora imagine que não existe absolutamente ninguém a bordo. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum pedido de socorro. A comida ainda está sobre a mesa. Os pertences pessoais permanecem onde sempre estiveram. O relógio da cabine parou. Mas o tempo parece ter parado junto com ele. Por mais de um século, esse navio foi tratado como um enigma sobrenatural. Um mistério impossível. Uma história sem resposta. Mas, e se o erro não estiver na falta de explicações? E se o erro estiver em nunca termos juntado todas elas ao mesmo tempo? Hoje você vai além dos arquivos, além das teorias isoladas, além do mito. E quando todas as peças finalmente se conectam, o mistério não desaparece. Ele se torna ainda mais perturbador. Porque talvez o terror do Mary Celeste não esteja no navio vazio, mas na decisão que levou todos a abandoná-lo. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu do porto de Nova York rumo à Itália. Nada naquela viagem sugeria perigo. O capitão, Benjamin Briggs, era experiente. Conhecia o mar, conhecia riscos e confiava no próprio navio. A bordo estavam sua esposa, sua filha pequena e uma tripulação treinada. Não havia tensão registrada, não havia conflitos, não havia medo. O diário de bordo é claro. As últimas anotações descrevem apenas condições normais de navegação. Nenhuma tempestade extrema, nenhum dano estrutural, nenhuma emergência. Era, em todos os sentidos, uma travessia rotineira. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão inquietante. Porque quando algo dá errado em situações comuns, o erro costuma ser humano. Mas o que poderia levar um capitão experiente a abandonar um navio perfeitamente navegável, levando consigo toda a tripulação, inclusive sua própria filha? Em dezembro daquele mesmo ano, outro navio cruza o caminho do Mary Celeste. Ele está à deriva, sem resposta aos sinais, sem bandeiras, sem movimento visível. Quando os marinheiros sobem a bordo, a expectativa é encontrar um desastre. Mas o desastre não existe. O casco está intacto, as velas parcialmente erguidas, a carga, barris de álcool industrial, praticamente intacta. Não há sangue, não há luta, não há destruição. O bote de emergência, no entanto, desapareceu. E isso muda tudo. Porque o bote não some sozinho. Ele só é levado ao mar por decisão humana. Alguém ordenou aquela evacuação. Alguém acreditou que ficar no navio era mais perigoso do que enfrentar o oceano aberto. E essa escolha precisa ter sido motivada por algo urgente. Mas o que poderia causar urgência suficiente para abandonar tudo, sem deixar rastro algum? Durante décadas, o Mary Celeste foi cercado por histórias fantasiosas, ataques externos, pirataria, motim, forças sobrenaturais. Mas quando os registros oficiais são analisados com frieza, essas teorias começam a ruir. Se houve piratas, por que a carga ficou intacta? Se houve motim, por que não há sinais de violência? Se houve ataque, por que o navio está perfeito? Nada disso se sustenta diante dos dados reais. E então, restam apenas os fatos. Fatos desconfortáveis. O álcool transportado era altamente volátil. Seus vapores podiam se acumular silenciosamente. E uma pequena explosão poderia ocorrer sem deixar marcas estruturais. Não uma explosão destrutiva, mas uma explosão assustadora. Uma explosão suficiente para causar pânico. Suficiente para convencer um capitão experiente de que o pior ainda estava por vir. Mas se esse foi o gatilho, por que o navio nunca explodiu de verdade? Imagine a cena. Um estalo seco, um som abafado vindo do porão, o cheiro de álcool no ar.
Nenhum dano visível. Mas o medo é imediato. O capitão sabe que vapores podem causar explosões em cadeia. E sabe que se isso acontecer, não haverá tempo para escapar. A decisão precisa ser rápida. Evacuar temporariamente, apenas até que o risco passe. O bote é lançado ao mar. Todos embarcam. O plano é simples: permanecer próximo ao navio. Talvez presos por uma corda. Talvez acompanhando a distância. Mas o mar não respeita planos. Uma mudança súbita no vento. Ondas mais fortes. Uma corda que se rompe ou simplesmente escapa. O Mary Celeste continua. O bote não. E em questão de minutos, o que era uma evacuação temporária se transforma em separação definitiva. Sem ninguém ao leme, o Mary Celeste não afundou. Ele navegou. Seguiu seu curso errante, guiado apenas pelo vento e pelas correntes. Enquanto isso, o bote, pequeno, instável, vulnerável, enfrentava o oceano aberto. Nenhum registro posterior foi encontrado. Nenhum sobrevivente. Nenhum corpo identificado com certeza. A ausência de vestígios não prova o sobrenatural. Ela prova apenas uma coisa. O mar é extremamente eficiente em apagar histórias humanas. E talvez seja por isso que o navio voltou. Mas as pessoas não. Durante mais de 150 anos, o Mary Celeste foi tratado como um enigma impossível. Mas quando os dados são analisados em conjunto, algo muda. O mistério deixa de ser o que aconteceu no navio e passa a ser o que aconteceu depois que todos decidiram sair dele. Talvez não tenha havido terror. Talvez não tenha havido monstros. Talvez não tenha havido forças inexplicáveis. Talvez tenha havido apenas uma decisão humana, tomada sob pressão, no momento errado. E isso é ainda mais perturbador, porque significa que o Mary Celeste não foi um navio amaldiçoado. Foi o palco silencioso de uma escolha que custou tudo. Se você estivesse ali, sentindo o cheiro no ar, ouvindo aquele som no porão, você teria ficado, ou também teria escolhido o bote, sem imaginar que jamais voltaria.